time, weather, and... Varejo SA Podcast. Numa pesquisa que a gente fez ano passado, na nossa sexta pesquisa, quase metade delas, 48%, elas falaram que conseguiram sair de um relacionamento abusivo por conta do empreendedorismo, por conta de uma geração de renda. Então, acho que, apesar de todos esses entraves, uma das coisas que a gente acredita muito na rede é que é necessário ter uma fonte de geração de renda para que essas mulheres elas consigam ter essa virada de chave. E não somente para elas terem autonomia na vida delas, mas porque com essa geração de renda, com essa independência financeira, elas conseguem ter até independência nas suas relações conjugais. Quando o assunto é empreendedorismo, quase 55% das mulheres empreenderam por necessidade, ou seja, abriram o próprio negócio por não ter encontrado outro meio de obter uma renda. Entre os homens, o empreendedorismo por necessidade aparece em 46% dos casos. O dado é do relatório da GEM, de 2020, produzido pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. A pesquisa também mostra que as mulheres atuam em um universo de atividades mais restrito que os homens. Quase 60% das empreendedoras iniciais, que são aquelas com empreendimento de no máximo 3 anos e meio, atuam em apenas 6 atividades. A maior parte nos segmentos de alimentação, beleza e vestuário. Já entre os homens, o número das principais atividades sobe para 14. O levantamento aponta ainda que em 2020, 37% dos novos empreendedores eram homens, enquanto a taxa feminina foi de 26%. Com relação a empreendedores estabelecidos, apenas 31,3% eram do sexo feminino. Isso porque, durante a pandemia, houve uma forte queda na participação de empreendedoras com experiência no mercado. Eu sou Rafaela Paulino e no terceiro episódio da série Mulheres que Constroem o Varejo, a gente aborda os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil. Eu sou Fernanda Peregrino e neste programa a gente conversa com um time de mulheres que veste a camisa do empreendedorismo feminino e promove ações de fortalecimento e apoio para negócios de mulheres. Mulheres que Constroem o Varejo. Episódio especial do Varejo SA Podcast para o mês das mulheres. Episódio 25. Desafios para o empreendedorismo feminino. A primeira convidada que vamos apresentar hoje é a Célia Cano, que é co-CEO da Rede Mulher Empreendedora e diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. É engenheira mecatrônica, mestra na Escola Politécnica da USP e pós-graduada em Gestão de Inovação Social. Atualmente é doutoranda da USP e pesquisa modelos de negócios com impacto social. Olá, Célia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, tudo bem? O episódio de hoje também conta com a presença da Renata Malheiros, que é coordenadora nacional do Sebrae Delas, Programa de Empreendedorismo Feminino do Sebrae. Também é cofundadora da Alumina, programa de mentoria voluntária voltado para mulheres jovens no Brasil. Renata é mestra pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Brasília. Renata, bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês. A gente que agradece. Agora vamos convidar para a nossa conversa a Maria Luísa Fontes, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, entidade que compõe o sistema CNDL. Maria Luísa é advogada, especialista em direito de família e sucessões, consultora e instrutora do Sebrae, além de sócia da empresa Dunas Esportes. Oi, Maria Luísa, é um prazer te receber aqui também. Oi, meninas, um prazer estar aqui. Não tenho dúvida que esse encontro aqui nosso vai ser fabuloso, vai ser uma troca de experiência, de informações ainda para agregar muito esse ecossistema empreendedor feminino. Maravilha. Bom, meninas, a gente vai começar esse bate-papo já indo direto ao ponto e perguntando para todas vocês
por que é tão difícil para as mulheres empreenderem no Brasil? Tem uma lista aí tão grande, é maior do que a lista de Papai Noel, gente. Isso aí começa na nossa cultura, né? Assim, a gente tem uma cultura de mulher mais voltada, pelo menos na minha visão, tá, meninas? Vou dar aqui um pouco da minha experiência do Nordeste, né? Do quanto a gente é criada para cumprir uma certa função social de maternidade, de esposa, né? E voltada muito para uma política de funcionalismo, né? Onde a gente é treinado e instruído na escola para seguir uma profissão, carteira assinada ou um concurso público. Então, tem todas essas variantes aí que, para a mulher, é mais difícil acessar esse mercado, porque, na verdade, o mercado empresarial é selva, né? É um mercado bruto, é um mercado agressivo, e a gente precisa estar nessa mesma sintonia, e não é toda mulher que é criada para esse mercado, que tem essa oportunidade de ser desenvolvida para esse mercado. E eu acho que começa da maternidade, assim, né? Quando a mulher decide enveredar por esse mercado da maternidade, por esse empreendimento da maternidade, o mercado meio que dá um chute na bunda mesmo. Assim. O empregador faz logo conta, vixe, teve filho, vai ter auxílio maternidade, vai ter licença e vai se ausentar tantas vezes para levar o menino para médico e etc, e etc. E aí termina que o mercado dá um chute na bunda mesmo e elas ficam aí. Não é à toa, 55% das mulheres empreendem por necessidade, porque o mercado não absorve mesmo. Imagina, você trabalha 9 horas por dia, pelo menos, né? Se você não trabalhar no sábado, que hora você... mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar de condução para o seu trabalho, que hora você cuida de suas crianças? Não existe, né? Então, as mulheres terminam tendo que fazer essa opção por empreender, e esse tem sido um grande desafio. Bom, pessoal, eu queria complementar aqui o debate. Eu acho que a Maria Luísa tocou num ponto super importante, que é essa questão das crenças culturais, né? Os padrões de comportamento que ensinam para a gente desde criancinha. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso não é jeito de menina falar, isso não é jeito de menino falar. Os meninos também recebem essas crenças limitantes da nossa cultura, só que geralmente elas são vinculadas a demonstrar sentimento, né? Menino não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento. E as meninas já são um pouco mais diferentes, essas crenças limitantes que a gente recebe, né? Elas estão muito vinculadas também ao comportamento de mais proatividade, de mais assertividade, de mais objetividade e principalmente das exatas, né? Quem nunca escutou, mas matemática, os meninos são melhores, né? As meninas são melhores nas humanas, em português. E todas essas crenças limitantes que quem acaba nos ensinando são as pessoas que a gente mais ama, né? São nossos pais, mães, professores primários, né? Enfim, a sociedade como um todo, tenho certeza que não é por mal, é cultural, né? Eles só estão reproduzindo, mas isso é muito maléfico, isso atrapalha muito a nossa vida quando a gente vira adulto e vai fazer nossas escolhas, né? Basta ver o número de mulheres em engenharias, né? Mas porque as meninas não têm a capacidade, nunca foi isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que atrapalha as mulheres no mundo do empreender é o sonho. Ver e acreditar. Então, eu, Renatinha, você, Celinha, né, a Maria Luizinha, as meninas aqui também do CNDL, se a gente não vê mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres motoristas de caminhão, mulheres senadoras, mulheres CEOs, isso não é pra gente. Mesma coisa os meninos, se os meninos não veem homens bailarinos, homens professores primários, pode? Então, o primeiro problema é o problema do sonho, né? As meninas, elas já têm os seus sonhos de liderança podados desde a infância. E aí é independente de ser mulher-mãe ou mulher não-mãe, né? É claro que a maternidade tem uma influência muito grande nessa questão, mas é além da maternidade. E o outro problema é o tempo. Só que aí é o sonho das meninas e o outro problema é o tempo das mulheres adultas. É o sonho e o tempo. Qual que é o problema do tempo das mulheres adultas? O dia só tem 24 horas para Madre Teresa de Calcutá e para Hitler, né? O que você faz com essas 24 horas é que faz a diferença na vida. E os estudos do Sebrae observaram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E por quê, né? Eu costumo brincar, o que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando aos nossos negócios? Estamos tomando uma caipirinha na rede? Não, a gente está cuidando de casa, cuidando de família, cuidando de crianças, cuidando de idosos, porque, olha aí, por motivos culturais, essas tarefas de cuidado recaem mais sobre as mulheres. Qual é o problema? Essas tarefas de cuidado são maravilhosas, são importantíssimas, é o que nos torna vivos, saudáveis. O problema é que muitas vezes elas são não valorizadas
e, na sua esmagadora maioria das vezes, são não remuneradas. Então, você não ganha R$1 por isso. E aí a pergunta é, se tanto o homem quanto a mulher se beneficiam de ter uma criança, né, de ter sua prole, de ter uma casa limpa, né, os filhos maiores também se beneficiam de um almoço bem feito, é justo que isso recaia só sobre a mulher? Então, em vez de falar só sobre a maternidade, eu gostaria de jogar uma provocação aqui. A gente tem que falar sobre divisão de tarefas. É sobre isso que a gente precisa falar. Então, finalizando aí, é tempo das mulheres adultas e o sonho das meninas novas. Nossa, o que as minhas colegas aqui elas estão falando, Fernanda, Rafaela, assino tudo embaixo. Nós temos uma questão de construção histórica, social, que é uma coisa que a gente tem que mudar nos próximos anos, o mais rápido possível, que envolve desde, né, do esse incentivo na educação das crianças, né, até hoje nos ambientes profissionais, de empreendedorismo, não ter essa representatividade e esse incentivo também, né, as mulheres no mercado de trabalho. Mas o que eu queria falar aqui, além disso tudo, né, que a gente vê de entraves já no mercado de trabalho, ainda recai sobre as mulheres a questão da violência doméstica, né, a violência contra as mulheres. E a gente tem dados da nossa pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, que numa pesquisa que a gente fez ano passado, na nossa sexta pesquisa, quase metade delas, 48%, elas falaram que conseguiram sair de um relacionamento abusivo por conta do empreendedorismo, por conta de uma geração de renda. Então, acho que, apesar de todos esses entraves, uma das coisas que a gente acredita muito na rede é que é necessário ter uma fonte de geração de renda para que essas mulheres elas consigam ter essa virada de chave. E não somente, né, para elas terem autonomia na vida delas, mas porque com essa geração de renda, com essa independência financeira, elas conseguem ter até independência nas suas relações conjugais. Então, é um ciclo muito virtuoso que a gente quebra através da geração de renda. Mas, sim, a gente tem muitos entraves. E, bom, a gente vai falar um pouco melhor de como essas mulheres que estão nos ouvindo, elas podem quebrar, né, esse ciclo junto com diversas redes que existem aqui. Aproveitando a sua fala, então, a gente já pode falar sobre como que a gente faz para superar, né? Porque desafio a gente tem um monte, tem todos os dias, surge cada vez mais. Mas como que a gente pode superar esses entraves que a gente tem aí pelo caminho do empreendedorismo? A gente, aqui na CDL Natal, a gente tem muito, assim, eu acho que é um retrato do nosso sistema. A gente tem muito poucas mulheres em posição de liderança e também na nossa base associativa. As mulheres estão empreendendo, representam muitas vezes até mais de 50%, se for olhar por MEI. Mas onde é que estão essas mulheres empresárias? Onde é que estão essas mulheres que resolvem empreender? Não estão em posição de lideranças ou em movimentos associativos. A gente entendeu isso aqui na nossa entidade e resolvemos criar uma rede chamada Rede Mulher de Valor, onde a gente unia as mulheres empresárias, né, vamos dizer assim, que não estão na base da pirâmide, né, porque essa mulher, uma vez junto, fortalecido, se apoiando, a gente conseguiria ultrapassar mais obstáculos juntas, e aí, fortalecidas, a gente traria outras mulheres que não têm a mesma sorte, entre aspas, que nós, né, que estão em situações de vulnerabilidade, seja ela em vulnerabilidade social, em situação de violência doméstica, que não necessariamente é uma pessoa que tem menos condição financeira, às vezes muita gente de boa condição financeira está numa área de vulnerabilidade social, e a gente entendeu que juntas a gente consegue criar uma grande rede de apoio para facilitar a vida dessas empresárias, sejam essas empreendedoras, seja ajudando a acessar crédito. A gente conseguiu uma linha diferenciada junto à agência de fomento aqui do Estado. A gente viu que acesso a crédito era um grande dificultador. As mulheres, mesmo sendo boas pagadoras, onde a gente tem aí até o dado do SPC do nosso sistema, mais do que os homens, a gente é menos inadimplente, vamos dizer assim, a gente consegue menos crédito, porque existe um paradigma gigante que mulher não sabe administrar dinheiro, né? Tudo bem que faz pouco tempo que a gente pôde abrir nossa conta bancária, acho que foi na década de 60, mas isso não faz da gente mais administradoras,
né? Faz só que a gente está ainda desenvolvendo essa habilidade. Muitas de nós não tem nem conta bancária, né? Porque acha que não pode ter, não pode administrar, o dinheiro que administra na casa é o homem. Então, são muitos paradigmas a serem criados, e a gente que tem uma maior capacidade de articulação social, temos que puxar essas mulheres da base, assim, dizer assim, olha, vocês podem, a gente vai capacitar, né? Uma das funções da rede é capacitar, inspirar e conectar essas mulheres com outras mulheres. Por exemplo, uma artesã lá da beira da praia de Ponta Negra jamais poderia, passou pela cabeça dela que ela pudesse expor os produtos dela num shopping center. E a gente tem uma associada que tem loja em shopping center, né, e que combinaria muito aquela bolsa de crochê com o look de praia da loja dela. Então, a gente fazer essas ligações, essas pontes, eu acho que ajuda muito a superar esses desafios que se impõem nessa desigualdade de mercado que a gente vive. Que lindo de ver essas pontes, né? Até emocionante. Eu queria reforçar também o que a Maria Luísa falou. A solução são as redes. E aí depois eu deixo para a Célia, porque afinal ela está falando sobre a rede mulher empreendedora, né? As redes são um grande antídoto para o problema que é cultural. Por quê, né? Então, vou dar alguns elementos aqui. E quando a gente fala rede, também é uma coisa tão abstrata, né? Do que a gente está falando, né? Então, rede, desde as mais simples, tipo um grupo de WhatsApp de amigas do colégio, ou então um grupo de WhatsApp de empreendedoras, grupo no Facebook, ou sei lá, até as coisas mais institucionais, como, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, que é nossa parceira no Sebrae, o próprio Sebrae Delas, que é o nosso programa, mais tarde eu falo um pouquinho sobre ele. Mas por que as redes são importantes? Primeiro porque quando você junta várias mulheres, e podem ter homens também, não tem problema nenhum, a gente começa a ver que o problema é cultural. Porque muitas vezes, como o problema ele é de uma barreira cultural invisível, você sequer acha que isso é um problema. Não, eu é que tenho problema de autoestima, não, eu é que sou muito tímida. Será? Será que é porque quando você foi lá no banco pedir empréstimo, isso aqui uma empreendedora já me contou essa história, o gerente do banco falou assim, vem cá, seu marido sabe que você está pedindo esse empréstimo? Já fica limitando, né? Lá vai pedir ajuda e já é limitado. Não é? Será que porque mais de uma empreendedora já me falou isso, sobretudo as empreendedoras negras, mas é você mesmo que é a CEO da empresa? Mas é você a presidente? Peraí, gente, isso aí é uma questão da sociedade ou da empreendedora? É claro que é da sociedade. O problema está vindo de fora, né? Só que como a gente vê isso desde criancinha, a gente acha que isso é a vida normal, né? Que uai, tem como ser diferente? E aí nas redes você começa a identificar, gente, então não sou só eu. Então nas redes você começa a ver que não é só você. Você começa a identificar o problema cultural, que é o primeiro passo para resolver qualquer problema, né? Identificar o problema. Depois, as redes são um encurtador de curvas de aprendizagem. Por exemplo, digamos que eu seja uma empreendedora da área de restaurantes e agora eu quero fazer quentinhas fitness, marmitas fitness. E eu quero eu quero comprar só alimentos orgânicos. Aí eu mando no grupo de Zap. Pessoal, alguém conhece algum fornecedor ou uma fornecedora de alimentos orgânicos? Olha, em 1 minuto eu vou ter essa informação e ela ainda vai vir com uma review, assim, olha, fala com fulano, tá? Porque Beltrano não dá para confiar muito, não. Então, você já começa a fazer contatos muito mais rápidos nas redes. Tem basicamente 3 tipos, né, de redes. Tem a rede que a gente chama, né, do inglês networking, que seria as redes tradicionais de contato profissional, né? Você troca cartão, você quer ali fazer uma parceria comercial, você vai pelo networking. Você também tem o netweaving, que seriam as redes que não necessariamente são para te ajudar profissionalmente, podem te ajudar na vida. Por exemplo, estou muito nervosa, estou muito estressada, e aí, conversando com um grupo de amigas ou um grupo X, eu descubro alguém que me indica uma meditação ou uma terapia. Pronto, já consegui ali um benefício da netweaving. E, finalmente, tem a rede de apoio, que aí me permitam utilizar o conceito da uma grande amiga, Maria Beatriz, que trabalha, inclusive, nas Nações Unidas, que ela diz o seguinte, rede de apoio é aquela pessoa que você pode deixar a sua criança se você estiver num perrengue. Então, pelo amor de Deus, eu preciso para uma entrevista de emprego, posso deixar o Joãozinho na sua casa? Pode, vem, amiga, pode deixar. Então, é uma vizinha, uma prima, é uma amiga que você pode deixar a sua criança. Então, quando você está em rede, você consegue esses benefícios. E, por fim, mas aí eu vou deixar para falar depois, além das redes, a gente precisa envolver os homens e também considerar as crianças. O problema das mulheres não é das mulheres, é um problema da sociedade.
Homens, mulheres e crianças fazem parte do problema e necessariamente da solução. Muito bom que as meninas estão falando de redes. É um valor que a gente acredita muito na Rede Mulher Empreendedora. E acho que, assim, para dar de dica, em prática, aqui para quem está ouvindo a gente, a Rede Mulher Empreendedora lançou um mapa de ecossistema de apoio às mulheres empreendedoras brasileiras. Vocês podem acessar lá no nosso site. Ele é um mapa muito legal, porque ele tem diversos recortes, e ele tem diversas redes mapeadas de apoio às mulheres mães, às mulheres negras, às mulheres que estão em startups, mulheres conselheiras de mundo corporativo. E eu acho que uma coisa que eu queria reforçar aqui é que as mulheres, elas são tão diversas, né? E elas têm as suas dificuldades tão particulares aqui, né? E a Maria Luísa, ela comentou da questão de crédito, aquela mulher que está buscando um crédito para crescer o seu negócio. A Renata falou das mulheres mães, né? Que estão buscando lá uma rede de apoio para creche, para os seus filhos, né? E existem diversas redes, além da gente, né, da Rede Mulher Empreendedora, que estão apoiando essas mulheres na sua diversidade. Então, busquem essas redes. E dentro dessas redes, né, de apoio, busquem capacitação, mentorias, programas de aceleração, conexão com mulheres que têm dores semelhantes, porque com certeza o que você está vivendo, tem alguém que está vivendo a mesma dor e que, por algo, assim, já achou, né, algumas soluções, né, que você pode se inspirar também. Então, eu acho que essa é a dica talvez mais prática que eu dou aqui para quem está ouvindo a gente. Como a gente viu que a adesão de mulheres era muito baixa nos eventos que a gente fazia, a gente via sócias, às vezes, na base, mas no evento só tinha homem. A gente, como assim? E aí a gente resolveu nichar. Vamos fazer evento só para mulher, ver se rola, num perfil assim, chá da tarde. Não vamos fazer mais à noite com uísque, porque as mulheres normalmente não aderem a esse tipo de evento. Vamos fazer um evento mais nichado. E começou a bombar. A gente começou com 60, com 80, com 120, depois começou a esgotar os eventos. Quando a gente começou a fazer nichado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que os homens parecem temer, né, a mulher empreendedora? Eu tenho esse sentimento que a gente vive na questão da cota, né? É cota eleitoral, é cota para as mulheres. Parece que a gente também tem que ter uma cota de empreendedora. Assim. Como é que a gente faz para mudar a mentalidade deste homem e mostrar que é um potencial de geração de renda, de riqueza para o país, que é bom para todo mundo, né? Inclusive para as famílias? Essa é uma excelente pergunta, né? E aí a gente já começa a envolver os homens nesse debate. O que a gente observa muito no Sebrae delas? Eu fico em Brasília, no Sebrae Nacional, mas nós temos gestoras estaduais em vários Sebrais, né, nas nossas capitais do Brasil. E uma das coisas que elas mais me falam é que os maridos vão reclamar. Vem cá, o que vocês estão colocando na cabeça da minha mulher, hein? Não, porque agora que ela está no Sebrae delas, ela está querendo dar pitaco na empresa, não está mais cuidando da casa direito. Meus filhos, como é que fica? Minha casa, como é que fica? Isso é corriqueiro, é muito comum. E estudando isso, né, também todas as pesquisas que a gente fez e vê sobre isso, a gente chega no tal do mito do homem provedor, que é uma crença limitante que é muito enraizada na nossa sociedade. É o seguinte, na nossa sociedade, se você é homem e você não é o provedor, você não é o cara que coloca dinheiro na casa, você não ganha dinheiro, a nossa sociedade muitas vezes diz que você é menos homem. Concorda que isso não se aplica à mulher? Por exemplo, você é mulher, mas você não ganha dinheiro, você não é a provedora, é ruim, né? Melhor seria que ganhasse dinheiro, mas assim, isso não te faz menos mulher na nossa sociedade. O que geralmente nos faz menos mulher na nossa sociedade é uma outra crença, que é a crença da maternidade, que é você não ser mãe. Não, mas como assim você não é mãe? Não, mas o quê? Você não quer ser mãe? Não, mas você é uma megera. Mas você nunca vai saber o que é amor verdadeiro. Madre Teresa de Calcutá não sabia o que era amor verdadeiro? Então,
são coisas diferentes. Então, quando a mulher empreendedora começa a ganhar dinheiro, começa a ir para reunião de trabalho, viagem de negócio... a sexualidade, né? Quando ela resolve ser mais livre sexualmente, o valor dela vai caindo. Se o valor mesmo tivesse ali nas partes genitais, mesmo no negócio na sexualidade. Não tá, né? A gente pode muito mais que isso. Pois é. Então, quando essa mulher empreendedora começa a ganhar dinheiro, começa a lidar com o outro, conversa com o fornecedor, conversa com o cliente, opa, que é isso? Eu estou sentindo a minha masculinidade né, diminuída. É claro que esse é um movimento inconsciente, né, dos homens. Isso aí é mais entranhada cultura. E que se a gente não trabalha esses homens, o que acontece? Duas coisas que eu vejo acontecendo com muita frequência. Primeiro, o aumento da violência contra a mulher, né? A gente não quer aumentar isso. E segundo, as mulheres desistem, né? Rafaela, a sua empresa é maravilhosa, você é muito boa, você tem um modelo de negócio incrível, você devia estar exportando para a China. Ai, Renata, eu sei, sabe, mas aqui em casa é tanta dor de cabeça, meu marido é ciumento, sabe, tem que ficar em reunião de negócio, nada. Não, boba, pai dos meus 3 filhos, casei com esse homem perante Deus, vou ficar vendendo aqui só para o meu bairro mesmo, isso aqui é só uma complementação de renda. E as mulheres não cumprem todo o seu sonho, todo o seu potencial. Então, uma boa coisa é chamar os homens para conversa e mostrar para eles que a mesma cultura que é opressora nas mulheres nesse ponto, também é opressora para eles. Os homens não gostam de ser necessariamente sempre o provedor. Isso é uma pressão enorme, né? Em algumas culturas que isso é tão forte, os homens se matam quando são demitidos. Os homens não necessariamente gostam, eu nunca vi um que goste de ser vítima de uma cultura opressora que não deixa eles chorarem, que não deixa eles mostrarem sentimento. Então, a mesma cultura que fala que isso não é de mulher, é a cultura que fala que o homem não chora, é a cultura que fala que o homem tem que ser 100% provedor. Então, quando você chama isso para o debate, tem vários grupos de homens que fazem isso. Para dar alguns exemplos, você tem o Papo de Homem, você tem o Memo no Rio de Janeiro, que é MMOH, né, Homem ao Contrário. No Nordeste você tem um colega de Maceió, que é o Ser Cabra Macho, que ele pega, inclusive, essa questão regional, né? O que é ser cabra macho? Ser cabra macho é ser um homem que não atrapalha a mulher porque ela ganha dinheiro. Ser cabra macho é um homem que estimula a mulher nos seus sonhos, né? Isso é ser cabra macho. Então, essa conversa de século XXI, né, de a gente ver que a cultura é ruim para todo mundo nesse aspecto, talvez a gente comece a se livrar dessas crenças, desses mitos. Isso mesmo, né? E é que nem você falou, eles não precisam carregar tudo nas costas, né? A gente está aqui também, com força de trabalho, super dispostas. A gente quer, muitas vezes, encontra várias barreiras. E eles estão numa posição muito mais favorável em vários sentidos. Eles sentem esse peso, a gente pode dividir esse peso com eles, mas aí eles não querem também, aí eles ficam mais retraídos, né? Estou perdendo meu espaço. Então, não divide a responsabilidade, né? E a gente precisa dessa ajuda deles para sair do lugar que a gente está. A gente não tem que continuar o resto da vida como minoria. A gente tem que crescer e somar forças juntos, né? E é isso mesmo. Lá na associação, por exemplo, como a gente viu que a adesão de mulheres era muito baixa nos eventos que a gente fazia, a gente via as sócias, às vezes, na base, mas no evento só tinha homem. A gente, como assim? E aí a gente resolveu nichar. Vamos fazer evento só para mulher, ver se rola, num perfil assim, chá da tarde, não vamos fazer mais à noite com uísque, porque as mulheres normalmente não aderem a esse tipo de evento. Vamos fazer um evento mais nichado. E começou a bombar. A gente começou com 60, com 80, com 120, depois começou a esgotar os eventos. Quando a gente começou a fazer nichado, pois como assim? Os eventos para as mulheres, elas vão se capacitar, se inspirar lá, mas os eventos como é misto não vão, tem alguma coisa errada. Então, a gente resolveu criar esse gatilho, e aí se tiver outras entidades aí ouvindo, fica a dica. A gente resolveu criar esse gatilho para atrair novas mulheres para a base da associação. E depois a gente fazer a junção, porque a ideia não é criar o clube do bolinho da Luluzinha, né? A ideia é criar o gatilho e ela se sinta fortalecida e com musculatura para estar no mesmo ambiente de homens, né? Afinal, estamos todos no mesmo ambiente real, no mercado. O mercado está homem e mulher, não quer saber se você é homem ou mulher, quer saber se o negócio é bom, é eficiente, tem entrega, tem qualidade, etc. Né? Não tem isso de gênero. Mas a gente percebeu isso dentro da nossa entidade e a gente está trabalhando com muito afinco para mudar esse cenário. Para vocês terem ideia, a nossa entidade aqui fez 60 anos. Eu sou a primeira vice-presidente mulher. Então, assim, é uma história toda para mudar uma cultura, né? Você vê lá, entrando da CDL, tem assim,
40 fotografias de presidentes homens. E aí, está bem aquilo que Renata falou, assim, onde é que eu não me vejo ali, né? Eu nem almejava aquilo, né? Eu não me identificava com aquele formato, tanto que a gente está buscando democratizar o acesso à entidade. E aí é para plural, né? Democratizar homens e mulheres, grandes e pequenos, comércio e serviço, indústria, agro, né? Seja o que for. Aproveitando que Malu acabou de falar sobre o projeto aí em Natal, que é bem bacana, queria que você, Célia, contasse um pouquinho como é que é o Rede Mulher Empreendedora, como é que vocês têm potencializado o empreendedorismo feminino. Legal, meninas. Nossa, eu fiquei ouvindo a Renata e a Maria Luísa falando assim dos vários desafios, e uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, nesse trabalho com os homens, de fazer essa conexão, trazer eles para junto desse movimento, né? A gente acredita que esse movimento ele não é feito somente pelas mulheres, mas com os homens junto com a gente. Então, até para isso, a gente tem um evento, que é o Fórum RME, que é um evento que todo ano a gente tem um painel que a gente discute justamente o que a Renata falou, que é as novas masculinidades. Porque essa mudança, né, de mentalidade aí, no final é uma mudança de interpretação também do que é a masculinidade dos homens, né, também. Mas respondendo ao ponto que a rede faz, a Rede Mulher Empreendedora existe há 11 anos, foi fundada pela Ana Fontes, que é uma pessoa super inspiradora, que indico a todo mundo que esteja ouvindo aí o podcast de seguir ela nas redes sociais. A Rede Mulher Empreendedora tem capacitação, mentorias, programa de aceleração gratuitos. Para seguir, é só seguir nas redes sociais mesmo, Instagram, Facebook, e os programas, eles são praticamente todos gratuitos. E os nossos programas, a gente trabalha num tripé de trabalhar competências socioemocionais, competências técnicas do negócio, principalmente, né? Então, vendas, marketing, financeiro, né? Que são competências que muitas vezes a gente deixa de canto, mas para o negócio dar certo precisa ser resolvido, né? E colaboração. A gente tem diversos programas para as diversas necessidades e etapas de maturidade do negócio. Então, desde aquela empreendedora que está com uma ideia de negócio, até aquela empreendedora que já tem um negócio formalizado, o negócio já está, inclusive, às vezes, em expansão também. A gente tem um programa, vou citar alguns aqui, né, para que alguma ouvinte aí se reconheça, né, e aí pode acessar esses programas. A gente tem um programa que é o RME Digitaliza, que foi criado justamente para esse ambiente de pandemia, que teve aí uma necessidade muito forte, né, de digitalização dos negócios. Então, lá nesse programa a gente fala muito sobre como se utilizar de marketing digital, de meios de pagamento online, como ir para o e-commerce, como trabalhar as vendas físicas com a venda online. A gente tem um outro programa que é o RM Acelera, que é um programa de aceleração para negócios aí com um potencial de crescimento inovador, né? Que é para também conexão com investidores anjo, né? Porque muitas vezes quem empreende, quem tem uma startup, né? Que é um negócio mais baseado normalmente em tecnologia, você precisa de um investimento, né? Então, esse RM Acelera é um programa para isso. A gente também tem uma outra dor muito comum aí no mercado, infelizmente, que é de acesso a vendas B2B, ou seja, né, aqueles negócios que não vendem no varejo para o B2C, que é o cliente, né, o usuário final, mas que vende para a empresa, né? E aí na rede de varejistas a gente tem diversos, né, empreendedoras que devem estar vendendo para outros negócios, né, outras empresas, então faz uma venda B2B, a gente tem um programa justamente para isso, onde a gente certifica, a gente dá um selo, que é um selo RME Conecta, e depois a gente faz rodadas de negócio com empresas, justamente para fazer essa conexão. E outra coisa que a gente trabalha muito forte é políticas públicas. A gente está trabalhando muito para trazer dados, né, sobre o empreendedorismo feminino, dar luz para esses
dados sobre as dores, os desafios das empreendedoras com crédito, com investimento, com questões aí de rede de apoio, jornada dupla, né, para a gente conseguir trazer mais políticas públicas de apoio também para as empreendedoras. Todos esses programas, eles são gratuitos, tá lá nas redes sociais para acessar. Convido todo mundo para acessar e participar desses programas. E eu sei também que a Renata tem o Sebrae Delas, que é um outro programa que, assim, também gratuito, que apoia as empreendedoras. Enfim, Maria Luísa também comentou, né, de alguns outros programas também de apoio. Acho que o importante é busquem essas redes e busquem esses apoios, principalmente de capacitação e muita conexão com outras empreendedoras. Bacana, uma super rede de apoio aí para as nossas empreendedoras, né? E agora um pouquinho, Renata, fala para a gente sobre o Sebrae Delas, como que a gente pode receber apoio de vocês aí? Maravilha. Bom, a gente já pode direto entrar na página do Sebrae Delas, no portal do Sebrae, que é www.sebrae.com.br/delas. Lá a gente tem vários conteúdos voltados para as mulheres, um destaque especial para a nossa websérie Sebrae Delas. Nós fizemos 2 temporadas de conversas com empreendedoras atendidas pelo projeto. Então, são conversas bem-humoradas, né, porque o assunto já é bastante cabeludo. Então, a gente falou sobre culpa materna, sobre síndrome da impostora, sobre empreender a 2, como é que você faz quando, né, você empreende com o cônjuge, como é que é isso, enfim. A importância das redes. Então, são vários vídeos bem-humorados que as empreendedoras atendidas pelos projetos falam sobre suas dores e suas dicas de como superar. Além disso, cada Sebrae estadual, né, então vale a pena também dar uma olhadinha no seu Sebrae estadual, se ele está desenvolvendo o Sebrae Delas, e aí ele pode ter editais específicos que ele abre de tempos em tempos para formar grupos de empreendedoras. E aí você já tem uma aceleração durante alguns meses. A melhor forma para a gente atacar as competências socioemocionais é pela mentoria, e não pelos cursos de consultorias. Agora, o que eu queria deixar aqui de dica, pessoal, é um aprendizado que a gente teve, que é o seguinte. Afinal, tem diferença empreender sendo um homem ou sendo mulher? Essa é a primeira pergunta, né? Por que Aqui isso? na nossa lista de perguntas. Tá isso? Então vamos... Mas pode seguir. Pode continuar, pode responder. Agora vai. Então, muito bem. Essa é a primeira pergunta. Afinal, isso aí é mimimi? Não é todo mundo igual? Que negócio é esse? Né? A gente escuta isso bastante. E essa é uma excelente pergunta, porque aí nos mostra um olhar para a realidade. O que as pesquisas mostram? Sim, é difícil para todo mundo empreender, mas para as mulheres é mais difícil. Existem barreiras adicionais, que são barreiras culturais, que recaem sobre a mulher. Até 1962 existiam barreiras legais. Existia uma lei no Brasil que a esposa podia ser impedida pelo marido de trabalhar fora de casa se ele assim desejasse. Isso só caiu com o Estatuto da Mulher Casada em 62, você pode imaginar. Né? Então, o que tem de barreira cultural, que foram aquelas crenças, né, que a gente conversou, não é brincadeira. E aí a cultura, ela, ao agir na cabeça das meninas e dos meninos pela própria cultura, isso não pode, isso não é coisa, né, não pega bem, o que é isso? O que acontece? Toda pessoa que vai empreender, independente do seu gênero, da sua raça, da sua escolaridade, enfim, de qualquer coisa, precisa ser bom em um conjunto de competências técnicas, por um lado, e um conjunto de competências socioemocionais, por outro. As competências técnicas são aquelas que um curso, uma consultoria te ajudam, tipo, planejar o seu negócio, colocar um preço decente, quais são as legislações que eu tenho que observar, os impostos que eu tenho que pagar, enfim, isso é técnico. Só que só ser bom nessa parte técnica não vai te fazer um bom empresário nem uma boa empresária. Você precisa ser bom também num outro conjunto de competências, que são as socioemocionais, e são justamente nelas que a cultura dá a rasteira na mulher. Não é culpa nossa, é culpa da própria cultura. Então, do que eu estou falando? Liderança, autoconfiança, capacidade de falar em público sem ficar com vergonha, equilíbrio da vida profissional e pessoal, que, é claro, a gente já é extremamente sobrecarregada. Então, como é que a gente faz quando a gente tem que convidar um homem
né, para um almoço de negócios. E não, vão achar que eu estou dando em cima dele, meu marido é super ciumento. Como é que a gente faz quando a gente tem que viajar negócio ou então ir para aquela cervejinha depois do trabalho, já que os nossos parceiros comerciais estão chegando? Não, imagina, meu mais novo está com febre em casa. Que mãe que eu sou que vou para uma cervejinha depois do trabalho, entendeu? Para fazer network, eu sou uma megera. Como é que as mulheres fazem para fazer um pitch de 3 minutos na frente de uma banca de investidores? Só homens. Lá e falam com tranquilidade, vendem seu peixe, ou a gente lembra que a gente foi a vida inteira lembrada de que, entre aspas, mulher fala demais, que a gente está sendo aparecida, que a gente tem que ser mais humilde, que a gente não pode falar que o nosso negócio é super bom. Afinal, a gente está sendo muito exibida, né? Então, todas essas questões culturais atrapalham as competências socioemocionais. Qual é a boa notícia? É que cultura a gente muda. A melhor forma para a gente atacar as competências socioemocionais é pela mentoria. E não pelos cursos e consultorias. Porque na mentoria você pega uma mulher, geralmente empreendedora, mais sênior, e coloca com uma pessoa mais júnior ou não, que está ali começando, coisa de 1 hora. E aí, nessa sessão, você vai falar, obviamente, das questões técnicas, né? Ela vai dar dicas e tal. Mas nessa sessão, geralmente 1 a 1, você vai falar assim: ai, como é que você faz com o seu marido, hein? Porque aqui em casa a gente está brigando tanto, acho que a gente vai se separar. E vem cá, como é que você faz para falar em público? Porque eu tenho que fazer uma apresentação da minha empresa, mas eu estou há 2 dias sem dormir porque eu estou com medo de gaguejar. Aí, como é que você faz seus filhos, hein? Eu me sinto a pior das mulheres. Então, essa filigrana cultural, você não tem intimidade para falar nisso num curso ou numa consultoria, mas numa sessão de mentoria você geralmente tem. A Célia comentou, você também, Renata, sobre políticas públicas. Que políticas públicas seriam legais a gente ter para incentivar esse empreendedorismo feminino e até dar esse suporte familiar que a mulher precisa, né? Exato. A primeira delas, e por incrível que pareça, não tem tanto a ver com o empreendedorismo feminino em si, mas é basicamente creche. Né? Se as mulheres tivessem onde deixarem seus filhos para poder se dedicar ao seu empreendedorismo, isso aí já ajudaria demais. Né? A gente sabe que no Brasil nós temos 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. Então, não é que assim essa pessoa não tenha parceria de um pai. Esse pai não existe, ele não está ali, é só ela. Outra coisa, a gente poderia ajustar as entidades públicas, como bancos, enfim, instituições de apoio, colocando um espaço infantil. É uma mesinha, um giz de cera, uma pessoa para vigiar ali uma criança, ou seja, tornar os espaços kids-friendly, né? Todo restaurante ou hotel, hoje em dia, você tem isso. Eu brinco, né? Já tentou almoçar com uma criança gritando no seu ouvido? Então, tenta aprender sobre fluxo de caixas com uma criança gritando no seu ouvido. Então, é bem complicado. Então, todas as leis também que busquem uma maior equidade de parentalidade, né? Ou seja, maternidade, paternidade, licença parental, isso aí é fundamental. E todas as leis também que tratem dessa questão cultural. A lei, na verdade, ela é uma reflexão da nossa própria cultura, mas quando você muda uma lei, você acelera a mudança de uma cultura. É claro que a gente está andando para frente, né? Já foi muito pior. Agora, isso não torna a velocidade aceitável, a gente está muito lenta. A gente está muito, muito lenta. A gente precisa acelerar um processo de mudança cultural. E projetos como o Sebrae Delas, que eu tenho o prazer de coordenar nacionalmente, fazem isso, tanto com capacitações técnicas, como cursos e consultorias, como também com mentorias, trabalhando toda a parte socioemocional e ainda gerando redes. Muito legal. Maria Luísa, você que é advogada, fala um pouco aí de política pública para as mulheres. Gente, eu sou muito apaixonada por política pública, eu não gostava nada de trabalhar com negócio demorado, um negócio que não acontece, você bota um negócio, demora 4 anos para sair de papel, mas quando sai do papel, o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas, né? Renata falando aí com muita paixão, e Célia também, do trabalho que executam, é realmente inspirador. A gente aqui entendeu já que o governo só não vai fazer nada, simplesmente porque ele não entende essa dor que as empresas passam, que o mercado passa, né? E nem tem a obrigação de entender. A gente, empresário, é que tem a obrigação de falar. E muitas vezes fica calado, compartilha com o nosso colega, fica reclamando um tempão e acha que a nossa obrigação é só ir lá e apertar o verdinho na hora da eleição. E não é. Por isso, a gente acredita aqui nessas articulações e parcerias público-privado. A gente conseguiu um bom volume de emendas, tanto do município quanto do governo, para trabalhar a política pública para as mulheres, seja em capacitação, seja criando uma infraestrutura de um espaço para acolher essas mulheres com creche. Essa parte da creche assim, é sensacional. Não adianta
falar de política pública para a mulher sem pensar nela como um todo, né? Não é só nela quanto negócio, é nela como mulher de verdade. E a gente acredita e tem atuado assim, sabe? Articulado, academia, a gente pegou uma ONG, a Junior Achievement, se articulou com o Sebrae, se articulou com a Câmara, com o governo, com a universidade, a Maurício Nassau, trouxe os voluntários, a gente qualificou na Junior Achievement, na ONG, o Sebrae também investiu em consultoria, as empreendedoras associadas estão dando mentoria, então, assim, é uma política pública de modo articulado. Eu, Malu, só acredito que a gente vai conseguir destravar esse bloqueio socioeconômico se a gente agir dessa forma. Se o setor produtivo se imbuir dessa responsabilidade e não achar que é só ir lá e apertar o verdinho, porque não vai mudar. O Sebrae pode investir em inovação e eficiência do seu negócio, você também tem uma empresa ultramoderna, da porta para dentro. Mas se da porta para fora tiver aquelas famílias, tudinho no canteiro, como eu estou vendo aqui na minha cidade, famílias inteiras pedindo, crianças, mulheres, idosos, a gente não vai ter o desenvolvimento. Porque a gente está dentro de um ecossistema. Se eu não desenvolvo todo o ecossistema, eu não desenvolvo meu mercado consumidor, eu não desenvolvo meus fornecedores, aí é estagnação por completo. Não adianta eu gastar energia só com a minha empresa. E nem o governo vai entender as nossas dores se a gente não falar. Então, eu acho que o caminho é essa articulação em parceria cada vez mais forte público-privada. Eu queria assim, só reforçar as palavras da Maria Luísa, que falou de políticas públicas e o quanto isso é demorado, mas o quanto gera um impacto em alta escala. E existem tantas coisas que, como a política pública pode acelerar. Por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha muito na Rede Mulher Empreendedora é compras inclusivas de grandes empresas e multinacionais no Brasil. Isso sim é uma ação de diversidade e inclusão, porque o volume de recursos que as empresas têm para contratação de mulheres empreendedoras é incrível. A gente não está falando aqui de doação, a gente está falando de geração de renda, que quando essas empresas elas decidirem contratar mulheres empreendedoras, quantas mulheres não vão ter o seu sustento e, enfim, vai se reverter, né, para toda a sociedade, né? E aí eu levantei só esse ponto porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe leis de incentivo a compras inclusivas. Então, muitas multinacionais fazem no Brasil compras inclusivas porque, na verdade, a sua matriz faz e obriga no Brasil. Só que se isso fosse assim, uma política pública também no Brasil, com certeza a gente já teria acelerado isso. E eu só queria deixar a provocação para quem está ouvindo esse podcast, né, que a gente está nesse momento agora de eleições, né, e é um momento aí de reflexão, né, que vamos avaliar os candidatos e propostas que eles têm para as nossas empreendedoras. E também aqui, escutando vocês falaram sobre crédito, acesso ao crédito, né? E essa é uma pergunta que eu queria que nossos ouvintes pegassem dicas com vocês, porque é difícil ter acesso ao crédito, é difícil para qualquer pequeno empreendedor, e não sei quais são as taxas, mas eu sei que tem muitas mulheres microempreendedoras, então, assim, é quase inacessível o crédito bancário, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre como essas mulheres podem acessar, que linhas, tem linhas, programas de acesso ao crédito para essas empreendedoras mulheres. Aqui do lado da Rede Mulher Empreendedora, a gente tem trabalhado muito para que todos os nossos programas de capacitação e aceleração, eles também deem um capital semente. Então, assim, para as empreendedoras que estão buscando aí um recurso, esse é uma forma aí mais rápida que a gente está dando de apoio. A Rede Mulher Empreendedora também trabalha em parceria com o fundo Dona de Mim, que também dá microcréditos também para as empreendedoras, e em paralelo a gente tem trabalhado muito com os bancos para fazer justamente essa virada de chave e trabalhar aí para que eles criem mais linhas de crédito para empreendedoras também. Essa é uma dor que, assim, não é somente no microcrédito, mas quando a gente vai falar de startup, investimento anjo, fundos de investimento, enfim, é um trabalho
5, 10, 40 mãos aí que a gente tem que fazer, mas de bate-pronto é isso que eu indico para as nossas empreendedoras. Vejam os nossos programas, que a gente tem muitos programas que dão capital semente, e são programas que a gente dá o recurso, né? E aí a empreendedora ela pode usar esse recurso para capacitação, para compra de uma infraestrutura que ela precise para investir no negócio dela, enfim. E a gente também tem, inclusive, um outro programa, que é o Ela Segura, que a gente deu auxílio alimentação. Então, esses auxílios financeiros são coisas que a gente tem trabalhado muito forte na rede. Bom, acho que nessa questão de crédito a gente tem que olhar pelos dois lados do balcão, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro é um lado de quem oferece dinheiro, né? Então, os bancos, as instituições financeiras, as cooperativas, etc. A gente precisa fazer um trabalho, nós no Sebrae fazemos esse tipo de trabalho, sensibilizando essas entidades para a importância de oferecer crédito para os pequenos. Porque existe aí simplesmente, às vezes, existe aí simplesmente, muitas vezes, uma questão de custo-benefício, né? Às vezes o tempo e a hora que o gerente vai se dedicar oferecendo um crédito de 1 milhão e de 10 mil é mais ou menos o mesmo. Então, é importante que as próprias instituições financeiras sejam sensibilizadas pela importância do pequeno. Isso por um lado geral. Quando é uma mulher, existe ainda o dificultador adicional cultural, que, né, as minhas colegas já falaram, mas espera aí, seu marido sabe? Mas você sabe mexer mesmo com dinheiro? Mas como é que é isso? Mas peraí. Mas desde pequenininha a gente escuta que matemática é coisa de menino, né? E aí você vai para o outro lado do balcão, que é para empreendedor esse mesmo. Então a gente precisa de duas coisas. Primeiro, nos livrar dessas crenças limitantes que colocaram nas nossas cabeças desde criancinha. Sei que é muito difícil, sei que é inconsciente, sei que, né, não é moleza, mas as redes estão aí para isso, para a gente, né, se reconfigurar e falar, não, gente, eu sei matemática sim. Eu posso pedir crédito, sim, não tem problema nenhum. Uma pessoa como eu entrar aqui nessa instituição e pedir crédito, sabe? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é a educação financeira, de fato, né? A gente não tem, infelizmente, no nosso currículo escolar tradicional esse tipo de conteúdo. Então, buscar instituições como o Sebrae também para aprender a fazer um fluxo de caixa, a fazer um planejamento financeiro. Às vezes, será que você precisa realmente de crédito? Às vezes, o que você precisa é de gastar menos, às vezes reduzir desperdício, por exemplo, né, ou negociar com algum fornecedor. Muitas vezes a pessoa não precisa necessariamente de crédito, ela está com um desequilíbrio nas contas dela. Então, essa educação financeira, por um lado, o trabalho de você vencer essas crenças limitantes que a gente passou a vida inteira recebendo, e a sensibilização das instituições, por outro, são fundamentais para que essa conta feche. Desculpa o trocadilho. Tudo que as meninas falaram são extremamente importantes. Essa questão da educação financeira, não só a educação financeira para o meu negócio. Se eu não sei administrar minhas contas de casa, dificilmente eu vou conseguir administrar as contas da empresa. Então, o primeiro módulo obrigatório para todas as mulheres que a gente qualifica é finanças pessoais. Então, passou de finanças pessoais, elas vão para o segundo módulo, chamado Eu Empreendedora, onde Renata já falou aí, elas vão identificar as suas características e comportamentos para saber se tem afinidade com o empreendedorismo. Né? Porque pode ser que ela descubra depois dessa oficina, dessa capacitação, diz assim, ixi, Maria, ainda bem que eu não resolvi, que eu não empreendi, porque eu não tenho nada a ver. Não gosto de estabelecer metas, não gosto de fazer relacionamento. Eu prefiro aqui meu certinho todo mês, não gosto de desafio, quero certo e tal. Então, o segundo módulo é exatamente para isso. Quem tem perfil mínimo empreendedor e tem essa aptidão, vai seguir numa trilha de gestão. Aí vai para as oficinas do Sebrae, oficina C, né, Renata? Sei fazer preço, sei vender e etc. E quem não tem, Malu, faz o quê? Vocês vão jogar fora no mercado? Não. Aí a gente tem a rede de associadas, que vai dizer assim, eu tenho um salão de beleza, uma esmalteria, estou precisando de manicure. Malu, pode deixar, eu qualifico aqui essas aqui. Quem quiser fazer curso de manicure, né? E aí, a partir disso, a gente começa a empoderar essas mulheres e agrupar em algum local, porque elas estão soltas, elas estão o que a gente chama de marginalizadas. Elas não estão nem empreendendo, nem CLT, estão aí vagando no mercado, querendo uma luz, alguém para ajudar. E nessa perspectiva, depois de qualificar todo mundo em finanças pessoais, aí a gente vai para uma segunda etapa, tentar conseguir crédito. Por quê? Se essa mulher pega nesse primeiro momento o crédito, as necessidades são tão grandes, gente. Eu tenho necessidade de comprar uma fralda para o menino, de pagar o aluguel, de pagar uma luz, de comprar um remédio. Eu vou pegar o dinheiro que, em vez de eu investir no meu negócio para ganhar mais dinheiro,
eu vou cumprir uma demanda emergencial. Então, nesse primeiro momento, não é a hora da gente chegar com dinheiro para ela. É a hora errada. A gente vai perder o dinheiro, ela vai se frustrar, a gente não vai conseguir o resultado que a gente quer, que é que ela gere mais riqueza, né? Gere mais negócios. Mas, nesse segundo momento, se ela estiver apta a receber investimentos, a gente tem um convênio com a AGN, que é a nossa agência de fomento, onde tem um atendimento especial para essa mulher, que faz parte desse grupo da rede, né, que foi atendida. A gente, obviamente, não consegue atender com tanta capilaridade quanto os órgãos públicos, como Secretaria da Mulher, por exemplo, tanto do município quanto do Estado. Por isso que a gente fez convênio. As mulheres que chegam lá na prefeitura, na Secretaria da Mulher, pedindo alguma ajuda, são essas mulheres que a gente atende, e a gente faz essa parceria público-privada. Mas essa necessidade de crédito ela é tão pujante, seja de quem tem mais condição, de quem não tem, que a CDL Natal, e aí em primeira mão para vocês, tá? A gente vai lançar em maio, lá na nossa convenção ainda, se Deus quiser. A gente botou debaixo do nosso guarda-chuva uma plataforma que vai democratizar o acesso ao crédito. Chama CDL Fomento. Qual é a grande dificuldade da gente acessar crédito? É porque eu vou ali no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em 2 no máximo, que eu tenho um relacionamento de banco, e vou pleitear um financiamento, ou um crédito, ou um empréstimo, enfim. E aí eu fico sujeito só àquelas 2 concorrências ali, os maiores, provavelmente. O que é péssimo. A gente já sabe que concorrência melhora o serviço, reduz o custo, aumenta a competitividade. Então, o empreendedor que quiser acessar o crédito, vai nessa plataforma chamada CDL Fomento. E essa plataforma vai disparar a sua demanda. Por exemplo, eu estou precisando de R$10.000 para montar o meu salão de beleza. Você vai colocar, quero R$10.000 para a construção do salão de beleza ou para a aquisição de equipamentos. E a plataforma vai disparar para 27 instituições financeiras, incluindo fintechs. E elas vão disputar o seu crédito. E a gente, dessa forma, acredita que vai conseguir acessar, atender muito mais mulheres e homens também, empresários, com essa plataforma. É realmente um grande desafio crédito que a gente precisa trabalhar para quebrar esse bloqueio. Que coisa linda, né? Muito sucesso para a plataforma. Bacana escutar você falando isso, Malu, porque a gente escutou aqui várias coisas que são é um alento para as nossas mulheres empreendedoras, né? A gente vê que tem são muitas redes de apoio para elas, e também escuta um exemplo de uma CDL que está com várias ações e que, querendo ou não, se torna um exemplo para as outras CDLs que a gente tem, né? A gente está aí com mais de 2.000 entidades vinculadas ao sistema CNDL, e com esse podcast a Malu trouxe várias inspirações, várias ideias que podem ser implementadas também em outras entidades. Então, já estamos todos ansiosos por maio, a convenção. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todas as nossas entidades do sistema. Nossa, meninas, estamos chegando ao fim. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu só tenho a agradecer a vocês e eu queria que vocês dessem o tchau aqui para a gente. Bom, gente, muito obrigada pelo tempo, pelo espaço que vocês deram para a gente conversar sobre esse tema que é tão maravilhoso. Gostaria de terminar convidando a todos para conhecer o Sebrae Delas, passar na nossa página www.sebrae.com.br/delas e ficar todo mundo ligado, porque, né, mês de março está chegando o mês da mulher, então a gente está fazendo também uma programação muito especial durante todo o mês de março para discutir os temas, dar dicas e compartilhar, ou seja, fazer redes, né? Que a gente sabe que esse é um antídoto para esses problemas culturais que a gente vê no dia a dia da mulher empreendedora. Muito obrigada. Também deixo o convite aí para todas as ouvintes de seguir a Rede Mulher Empreendedora, participar, se inscreverem nos programas, praticamente todos eles gratuitos. O nosso site é www.rme.net.br e também nas redes sociais, a gente está como Rede Mulher Empreendedora, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Para aquelas empreendedoras que querem tirar algumas dúvidas rápidas, no Facebook existe o Grupo das Empreendedoras, que é um grupo que é administrado pela Rede Mulher Empreendedora, e é um grupo muito legal, porque é um grupo que as próprias empreendedoras elas respondem a outras empreendedoras. Então, ali acho que é o ponto, assim, um dos pontos altos aí da rede, que a gente vê as empreendedoras colaborando, e
Enfim, deixa essa mensagem aí de que sim, é muito difícil empreender, contudo, as redes existem para apoiar quem está empreendendo e também quem está buscando um emprego. Então, a gente tem outros programas também, como o Trampo Dela, que é para apoiar quem está buscando uma vaga, né, no mercado de trabalho. Tá bom? E obrigada pelo convite, meninas. Eu aqui, menina, estou me achando tão chique com essa ruma de gente, celebridade aqui de Sebrae Nacional, da Rede Mulher. Eu que nunca imaginei, estou assim, super satisfeita, né? Super feliz. Eu acho que a gente atua aqui para desmistificar o empreendedorismo muitas vezes. Ai, parece que empresário é aquele negócio que tem uma loja com não sei quantos funcionários e tal. E não é isso, gente. Empreender é você atender uma necessidade ou um problema não resolvido, elaborando um produto, um serviço e ganhar dinheiro com isso. É muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que a gente fica muito no preciosismo de ter um status, de ter que fazer tudo muito perfeito, e não é. O feito é melhor do que o perfeito. E as mulheres são muito exigentes consigo. Eu acho que quando a gente reduzir esse nível de exigência, de repente o nosso 70% é melhor do que o 100% de muita gente. Quando a gente entender o nosso poder e a nossa força, eu acho que a gente vai conseguir ir muito mais longe. E eu deixo aqui meu agradecimento à CNDL por proporcionar esse podcast aqui, em nome das mulheres empresárias da nossa rede, que são muitas, mas ainda poucas se comparado com os homens que tem aqui dentro do sistema, né? E poucas ainda, menos ainda, em posição de liderança e destaque nos nossos estados e municípios aí, Brasil afora. Para dizer que vocês não estão sozinhas, que vocês podem assumir essas funções e que a gente precisa, sim, de mais mulheres nesses lugares para dizer o norte, para botar o nosso olhar, para botar a nossa perspicácia. E eu espero que 2022, aí é um ano de eleição, né? E que a gente tenha, assim, um aumento significativo no número de mulheres à frente do associativismo nas nossas cidades. Tem site, Malu, a rede de vocês? A gente resolveu não criar o site da rede e usar o próprio site da CDL Natal, que a gente já tem um número bem significativo de seguidores, né? E a gente usa o www.cdlnatal.com.br, lá você vai achar o link Rede Mulher de Valor. Inclusive, meninas, eu quero compartilhar com muita alegria aqui, a gente ganhou um ensaio fotográfico de um parceiro, a gente vai estar dando um rosto para 100 mulheres empreendedoras, incluindo as mulheres atendidas pelo projeto, que são as mulheres da base da pirâmide, né? Elas foram ontem lá, se arrumaram inteira, né? Levaram seus produtos e estão sendo fotografadas profissionalmente, e a gente vai fazer uma exposição itinerante nos shoppings da cidade, né? E aí eu até queria fazer o convite, viu, Renata? O Sebrae delas também vai ser lançado aqui. Mona é super entusiasta desse projeto, ela já vendeu para a gente assim com brilho no olho, ela é maravilhosa. E eu até falei para ela, Mona, chama a Renata para vir também para cá. E Célia está super convidada também, é muito famosa a rede aqui. Eu acho que vai dar um super match. A gente vai levar essas palestras para o cinema e convidar as mulheres para assistir palestras sobre empreendedorismo feminino. Vai ser bem bacana agora no mês de março. Que bacana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi muito rico para a gente que está produzindo, mas com certeza para quem está escutando, é uma ótima oportunidade para as mulheres crescerem no nosso país. E a gente espera vocês em outros episódios. Sempre que quiserem, nossas portas estão abertas para vocês. No episódio de hoje, vimos que apesar das mulheres terem conquistado espaço e reconhecimento no mercado profissional e empreendedor, os desafios ainda são muitos. Um dos principais gargalos do empreendedorismo feminino é o maior envolvimento das mulheres com atividades de cuidados do lar e da família. A falta de equidade nas responsabilidades domésticas rouba tempo das empreendedoras que poderiam estar dedicando mais horas em seus negócios. Mas, como mostramos no episódio de hoje, já existem iniciativas para apoiar as mulheres nessa jornada, que é empreender e conquistar renda e qualidade de vida para si mesmas e suas famílias. Afinal, no Brasil de hoje, quase metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres, segundo o IPEA.
No episódio da semana que vem, nós vamos conhecer o perfil da mulher empreendedora brasileira. Vamos apresentar os dados de uma pesquisa inédita da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que mapeou o universo da mulher empreendedora no Brasil, suas motivações, dificuldades e perspectivas para o futuro. Não perca! A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Este foi o Varejo SA Podcast, episódio especial do Mês das Mulheres. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br. Acompanhe as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação de Helenísia Nogueira. Produção e roteiro, Fernanda Peregrino. Apresentação, Rafaela Paulino e Fernanda Peregrino. Coordenação do projeto Mulheres que Constroem o Varejo, Lúcia Lejoto, assessora especial da presidência da CNDL. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.